Apocalipse capítulo 1, verso 8. Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar, queridos. Pai amado, nós te agradecemos pela noite de hoje. Há pouco foi mencionado, Pai, foi agradecido ao Senhor o fato de que o Senhor nos deu um novo coração. Sua Bíblia fala que esse novo coração, ele tem a capacidade de amar o Senhor, de obedecer a Ti, Pai, e de entender a Sua palavra. E baseado nisso, nós te oramos nesse momento, Pai, que o Senhor realmente faça com que o nosso coração, nosso novo coração que o Senhor deu, compreenda as verdades que serão expostas aqui nessa noite, Pai. Mas não só compreender, mas acima de tudo crer, Pai. Crer realmente naquilo que será exposto aqui, porque se nós crermos, nós vamos colocar isso em prática, Pai. Nos ajude nisso, me ajude. Eu sou apenas um vaso nas mãos do Senhor, não é a minha oratória, não são os argumentos, não são as frases de efeito, mas antes é o seu Espírito que penetra os corações e promove a transformação que o Senhor quer que seja promovido, Pai. Nos ajude nesta noite, em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém, queridos. Jesus é o seu alfa e o seu ômega. Só tirar o microfone aqui. Ele é o seu alfa e o seu ômega, né? O futuro assombra muitas pessoas, né? A gente teve eleições aí há 2 meses e a gente pôde perceber que tanto de um lado quanto do outro, os argumentos aí tinham em mente o futuro, né? Porque aquilo que está diante da gente, que a gente não consegue ver, tem potencial de nos assombrar e nos fazer temer mesmo. E que, irmãos, os cristãos da nossa geração, eles parecem meio obcecados com o futuro, né? É muito comum a gente ver, por causa dessa obsessão com o futuro que muitos cristãos têm, é muito comum a gente ver esses cristãos compartilhando informações das mais variadas e distorcidas sobre o Apocalipse, né? Então, apareceu uma praia, não é, que por algum evento da natureza, atuação de algum agente natural, ou simplesmente um desequilíbrio ecológico, mudou a cor da água, pum, lá está aquela pessoa tirando foto lá, tirando print, escrevendo lá e compartilhando na rede social, no WhatsApp, e citando Apocalipse 8:8, que diz: o segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. É engraçado que a pessoa que faz menção ao texto na imagem da praia, né, não fala de onde vem a montanha. Não é? E também não fala do verso 9, que vem logo depois, né? E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então ninguém fala de toda a vida marinha que foi morta nesse processo, né? Ninguém fala dos peixes que apareceram mortos ali na praia, um monte, né? Todos os peixes. Não fala da montanha, não fala dos navios, dos barcos destruídos. Por que será? Né? Fato é que uma coisa está ligada à outra. Não tem mar com cor de sangue, né, sem a consequente morte da terça parte de toda a vida marinha, sem a destruição das embarcações, não é? Mas a pessoa compartilha isso. No outro cenário, a gente tem a sucessão papal da Igreja Católica, né? Entra papa, sai papa, o pessoal começa a fazer cálculo, tentando pensar, agora, esse cara aí é o anticristo, quer ver? Se eu pegar um negócio lá da roupa dele, eu vou achar lá o tal do 666 lá, a marca da besta, né? Se não é o Papa, é qualquer outra celebridade que começa a se comportar de um jeito mais estranho, fala, lá, aquele lá deve ser o anticristo, né? Em 2008, um herege chamado Morri Cerulo, ele foi no programa do Silas Malafaia e ele disse que a crise daquela bolha imobiliária lá que estourou e assolou os Estados Unidos, quebrou quase metade dos países da Europa, era um juízo de Deus baseado em Apocalipse 6, 5 ao 6, que diz:
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso é o que o texto diz. O cara falou que baseado nesse texto, Deus estava exercendo juízo ali naquele contexto, né? E de acordo com o cidadão, a balança sinalizava o comércio, né? O azeite e o vinho seriam símbolos do povo de Deus, que não seriam atingidos pela crise, aquela crise lá de 2008, apenas se, contribuíssem com o ministério do Malafaia, doando R$1.000. Não é? Foi nesse dia que eu parei de escutar o Malafaia. E daí para frente, pelo visto, só piorou. Agora, o mais curioso que a gente observa aqui é que a maioria das pessoas que passa para frente esse tipo de informação sequer lê o livro inteiro do Apocalipse. A maioria. E da minoria que sobrou e que leu o livro, sequer entendeu o que o livro está dizendo. Né? Isso se deve, em parte, ou talvez isso é causado por isso, né? Porque as pessoas elas têm medo do Apocalipse. Muitas pessoas. Eu conheço várias pessoas descrentes, mas com algum valor religioso aí, dizerem que elas ficam apavoradas, né, quando lê o Apocalipse. Até aí é compreensível. A pessoa é descrente, está morta dos em pecados, não compreende as verdades espirituais, a gente entende. Complicado é quando pessoas que se dizem crentes dizem temer o último livro da Bíblia. Agora, não tem muito segredo, irmãos. O Apocalipse é dividido basicamente em 3 partes. Não é? O próprio Senhor Jesus dá essa linha divisória para João, no verso 19 do capítulo 1, olha lá que diz, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Né? Então, a primeira parte do livro se refere às coisas que viste, que é o capítulo 1. A segunda parte vai se referir às coisas que são, que vai do capítulo 2 ao 5. E a terceira parte se refere às coisas que hão de acontecer depois destas, que vai do capítulo 6 até o 22, que é o final do livro. Então é importante a gente notar aqui que João, ele escreve o livro inteiro para 7 igrejas da Ásia. Sabe aquelas igrejas lá para onde vai aquelas cartas, no capítulo 2 ao 4? São essas igrejas aqui. João escreveu o livro para elas, não é? O livro não teve outro destinatário original. São aquelas igrejas, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, né, Filadélfia, os irmãos conhecem. Não é? Então isso é muito importante para a gente poder interpretar o livro corretamente e evitar achar que a água vermelha lá da praia do Ceará é cumprimento de profecia do Apocalipse. Não é? Agora, isso não significa que o livro ele não tem as suas dificuldades. É lógico que ele tem, né? E muitas dificuldades, até para teólogos mais experientes e sábios. Calvino, por exemplo, ele tem comentários escritos sobre todos os livros da Bíblia, menos do Apocalipse. Menos do Apocalipse. E perguntaram para ele, né, porque ele não tinha escrito um comentário sobre o livro. E ele respondeu que era simplesmente porque ele não entendia o livro. Por isso que ele não tinha escrito nenhum comentário sobre ele. E ele ainda arrematou, dizendo, olha, se você não pode lançar luz sobre algo, nunca contribua com a escuridão. Seria uma maravilha se a maioria dos evangélicos na internet nos nossos dias, nas redes sociais, agisse assim. Né? Se você não pode lançar luz sobre algo, nunca contribua com a escuridão. Por quê? Porque isso evitaria um monte de problemas. Não é? Uma das grandes respostas que eu, você, que nós, qualquer cristão, pode dar diante de um questionamento teológico complexo, e seria bom se a gente aprendesse isso de uma vez por todas, né? É a resposta, eu não sei. Eu não sei. Não é? É grave a gente achar que só porque a gente é cristão, a gente tem que responder todo e qualquer questionamento que nos fazem, mesmo que a gente não saiba a resposta. Agora, isso também não significa que a gente tem que permanecer ignorante com relação ao livro. Tá? Não é porque ele é difícil, então beleza, não vou nem relar, não vou nem tocar no livro. Muito pelo contrário. Apocalipse é apenas um livro que demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho, árduo, né, para que a gente possa extrair as preciosas verdades aí que ele contém. Felizmente, no versículo que a gente leu, não vai ser necessário muito trabalho. Né? O texto é claro. Deus ele faz aí uma afirmação contundente
de si mesmo, que de forma resumida condensa de forma bem profunda tudo que ele é. E essa é outra maravilha que a gente encontra na Bíblia, né? Essa capacidade de apenas numa frase, o escritor bíblico ali usando as palavras certas, né, inspirado pelo Espírito Santo, né, numa frase, dizer coisas ali extremamente profundas, belas, impressionantes sobre Deus, sem ficar faltando nada, dá conta de tudo. Né? Olha só, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está faltando alguma coisa aqui sobre Deus? Nada. Nada. Não é? Então a gente vê que tem uma extrema profundidade nas afirmações desse versículo. Né? É uma profundidade tamanha que esmaga todo interesse que alguém poderia ter sobre, por exemplo, para saber qual a data que a besta vai emergir do mar. A hora que a gente mergulha na profundidade desse versículo aqui, essas outras questões elas são secundárias. Né? Elas não ficam tomando o meu tempo. E Jesus está dizendo isso para aquele grupo de cristãos, daquelas 7 igrejas que estavam sofrendo perseguição. O exílio de João na ilha de Patmos era um dos resultados dessa perseguição que eles estavam sofrendo. Agora, o que tem de tão impressionante nesse versículo, que torna ele tão profundo, tão cheio de significado? Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego, como o nosso A é o nosso Z. Não é? Deus é o Alfa, ou seja, Ele é o Criador, Ele é o princípio, Ele é o início, né? Ele é a base desse início, Ele é a força, a razão, o sustentador disso, desse princípio que Ele mesmo é. Não é? E Ele é o Ômega, Ele é o consumador de tudo. Ele é o Senhor de tudo, passado, presente, futuro. Então a soberania de Deus na criação, né, no princípio, garante o cumprimento de todos os seus propósitos na consumação, no ômega de todas as coisas. Não é? É interessante a gente notar que um alfabeto ele é um meio incrível e essencial e super eficiente de armazenar conhecimento e de transmitir esse conhecimento. Né? A gente observa que toda civilização, todo ajuntamento de pessoas possui os seus meios de comunicação por meio de um alfabeto próprio. Né? Esse alfabeto tem letras, tem caracteres pelos quais eles se comunicam. Né? Agora, por que isso é importante? Porque por meio das letras desse alfabeto, que tem possibilidades quase que infinitas de combinações, você tem essa capacidade de conter e de transmitir todo o conhecimento. Não é? Então, Deus é esse alfabeto. O alfabeto supremo, soberano. Não há conhecimento fora do conhecimento de Deus, de modo que não existe nenhum fator desconhecido que possa pegar ele de surpresa. A gente já falou isso aqui antes, mas é sempre bom repetir. Deus não conhece todas as coisas apenas pelo fato dele ser onisciente. Antes, ele determina todas as coisas que vão acontecer e por isso ele sabe e conhece todas as coisas. Não é? E essas coisas elas acontecem do exato modo que Deus determinou que elas aconteceriam. Não é apenas simples permissão. Não é uma coisa que acontece e a gente responde, Deus permitiu. Não. Não é? Houve uma determinação anterior que aquele acontecimento se daria daquela forma. Né? Ele determina como todas as coisas vão acontecer e por isso ele sabe e conhece todas as coisas. Então é decreto, não é só simples permissão. Não tem possibilidade de Deus saber de algo e esse algo não acontecer. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque ele determinou que esse algo vai acontecer. Por isso que ele conhece, por isso que ele sabe. Não é? Então não é uma questão só de onisciência, é uma questão de onipotência. Deus sabe de todas as coisas porque ele determinou de antemão todas as coisas. Deus, ele tem a primeira e a última palavra da história, queridos. Não é? Assim, quando a gente olha para essa questão do alfabeto grego, do alfa e do ômega, né, isso indica para nós que Deus ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é antes de tudo, não há nada que veio antes dele. Isso é surpreendente, é fantástico, mas a gente não para pensar muito nisso. Né? Isso não é muito alvo da nossa
meditação, deveria. Agora é importante a gente ter em mente aqui que, embora o texto afirme que é Deus falando de si mesmo, eu sou o alfa e o ômega, né, fato é que é de Jesus que está sendo falado. Né? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E é isso que Apocalipse faz, ele nos dá essa visão grandiosa e sem precedentes sobre Jesus. E é aí que entra o verso que a gente leu. Então, todo relato apocalíptico, os irmãos podem perceber isso, né, está baseado nessa verdade profunda. Jesus é o início e o fim de todas as coisas. Não é? Então, quando eu olho para aquelas 7 taças lá de Apocalipse 16, por exemplo, né, que citam aí as maiores e mais assustadoras tragédias que um filme de Hollywood nunca vai mostrar para você, porque é terrível demais, eles não conseguem chegar nem perto, eu tenho que olhar para a mão poderosa de Jesus, o alfa, o ômega, controlando cada passo, cada acontecimento, com aquela precisão cirúrgica que só ele sabe fazer, no desenrolar desses últimos atos, né, desse drama cósmico que teve início lá em Gênesis e que aqui está caminhando aí para o seu desfecho. Não é? E isso, queridos, tem que me levar a uma atitude de adoração, temor e tremor. Afinal, um Deus que vai mandar demônios dizimarem 1/3 da população mundial, conforme nos diz Apocalipse 9:18, não é alguém com quem você e eu gostaríamos de brincar. Não é? E é essa visão gloriosa e espantosa de Jesus que João quer transmitir àquelas igrejas lá. Não é? E é essa visão que a gente tem que ter dele quando a gente lê o Apocalipse. E isso, para aqueles cristãos que estavam vivendo aquele momento lá, que estavam sendo perseguidos, isso era o verdadeiro consolo. Saber que Jesus estava no controle minucioso de cada uma daquelas aflições que eles estavam passando, daquelas aflições que o livro traz, não é? E que ele, no final, voltaria para enxugar todas as lágrimas deles, como o livro fala no final, era um excelente motivador para manter eles alegres, firmes na fé. Não é? Nós hoje, a gente minimiza essas coisas. A gente não tem ideia do que aqueles irmãos passaram. Nós estamos aqui, queridos, no ano 90, 92, 93, depois de Cristo aproximadamente. Tá? O imperador aqui, o romano, era Domiciano. E esse cara, ele deu início a uma perseguição sem precedentes aos cristãos. Os cristãos já tinham passado maus bocados na mão de Nero alguns anos antes, Paulo morreu sob a mão de Nero, mas nada se comparava ao que eles estavam prestes a experimentar aqui. Nada. Nada. Não é? É brutal. Até esse momento da história da igreja, nada tão horrendo e hediondo tinha sido levado a cabo contra a igreja. Só para os irmãos terem uma ideia, os cristãos eles eram amarrados em cavalos que saíam em disparada, e nesse processo os cristãos eles eram partidos em pedaços, vivos. Não é? Domiciano mandava os soldados fazerem furo na cabeça dos cristãos para derramar chumbo quente derretido no cérebro dos cristãos. Não é? Cristãos eles eram empalados em estacas, vivos, expostos publicamente nas cidades romanas até morrerem. Piche era derramado sobre os cristãos e era ateado fogo neles, fazendo deles tochas humanas. E por aí vai. É aterrador mesmo. Não é? A questão é, como é que esses cristãos aqui dessas 7 igrejas que estavam sofrendo isso, não é? Como é que eles podiam experimentar todo esse cenário de filme de terror e permanecerem firmes, inabaláveis, alegres? Não é? É por isso que João dá a eles o Apocalipse. Por isso que João dá a eles o Apocalipse. Aí você vai falar, puxa vida, mas aí João dá a eles um livro que é cheio de aflições, cheio de tragédias, maiores até do que eles estavam passando. Né? Como isso pode ser um consolo? Isso é outro problema que grande parte dos evangélicos hoje tem com o Apocalipse, porque o evangélico médio hoje, ele vê o Apocalipse como uma espécie de código, né? Código da Vinci, essas bobagens, assim, um mapa, né? Para decifrar acontecimentos futuros. Então, assim, aconteceu tal coisa, meu Deus, deve ser cumprimento de alguma profecia de Apocalipse. Né? Então, por isso que surgem todas aquelas bobagens que eu citei no começo da mensagem. Fazer isso é perder de vista toda a visão gloriosa, imponente, exaltada e maravilhosa de Cristo, que é pintada em todo o livro. Não é? Para aqueles cristãos daquelas 7 igrejas, pouco importava quem seria o anticristo. Eles não estavam interessados, né, quem seria a besta que emergeria do mar, ou se a marca da besta é o tal do chip ou não é. Não é? Até porque, pense comigo por um instante,
que consolo há para alguém que está sendo perseguido, está vivendo nessa época, é cristão, está sendo perseguido nesse contexto, né, com chumbo sendo derramado no cérebro. Né? Essa pessoa recebe uma carta que diz para ela, olha, é o seguinte, ó, daqui a 2000 anos vai ter um chip que vai implantar na mão de todo mundo, isso vai ser a marca da besta. Que consolo tem nisso para essa pessoa? Nenhum. Nenhum. Mas parece que esse é o foco pelo qual muitos evangélicos acabam, na verdade, se detendo na leitura do livro. Né? O ponto aqui é o seguinte, a revelação que João recebeu dessa visão de Jesus no Apocalipse foi suficiente para sustentar aquelas 7 igrejas e consolar aqueles irmãos e capacitá-los para eles viverem aqueles dias difíceis. Tá? Agora, como é que a gente pode afirmar isso? Como é que a gente pode afirmar que isso deu certo? Porque Tertuliano, um dos pais da igreja no século II, ele é o autor da célebre frase, lá por volta do ano 160, 170 depois de Cristo. Ele falou o seguinte, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, esse cara, ele viu essa perseguição sanguinária e ele viu os frutos disso. Quanto mais cristãos eram mortos, mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. Então, o que movia esses cristãos, né, a permanecerem firmes na fé nesse cenário, morrendo dessas formas absurdas, horripilantes, né, com um semblante tranquilo, em paz, e algumas vezes até alegre, de modo que o seu testemunho fazia o cristianismo multiplicar por toda a terra? A resposta, saber e crer que Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Agora, o que você está enfrentando? Né, qual é o seu problema? Se a gente fosse conversar sobre os seus problemas, quais deles seriam parecidos com esses que esses irmãos aqui enfrentaram? Né? Em que você e eu, nós somos diferentes daqueles irmãos nossos que adoravam a Deus da mesma forma que a gente está adorando a Deus aqui nessa noite? A lógica aqui é clara, irmãos. Se o que aqueles irmãos receberam, que é o Apocalipse, foi suficiente para manter eles firmes naquele contexto, de modo que o sangue deles era a semente da igreja, como falou Tertuliano, Apocalipse é mais do que suficiente para nós hoje. Mais do que suficiente. Né? E aí vem a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão nessa noite, nesse finalzinho de ano. Jesus é o seu alfa e o seu ômega? Não é? Ele é o princípio de tudo que você faz? Ele é o agente motivador que te move a fazer todas as coisas que você faz? A acordar, a tomar café, a escovar os dentes, comer. Paulo diz em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você agradece a Deus todo dia de manhã porque Ele te deixou acordar vivo? Por Ele deixar você respirar o ar dEle, pisar o chão dEle, viver no mundo dEle? Hebreus 1:3 vai dizer para nós o seguinte, Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Imagina comigo que toda a criação, tá? O mundo, o universo, tudo que Deus criou, é um eletrodoméstico gigante de 220 volts, aquele que você tem lá na sua casa, o maior, né? Ligado na tomada, na rede elétrica, que no caso aqui é Jesus mesmo, né? Funcionando a toda. Funciona o dia inteiro. E é útil, claro. O que você acha que aconteceria se Jesus puxasse o fio da tomada? Você agradeceu a Deus hoje de manhã porque Jesus não puxou o fio da tomada? Não é? Ele é o agente motivador do seu trabalho, da forma como você trata o seu cônjuge. Ele é o princípio de tudo que você pensa. Não é? Você só pode entender todas as coisas se você começar com Deus. Não é? Porque Deus é o início de tudo. É por isso que Gênesis começa, no princípio Deus. Não é no princípio o homem, não é no princípio a criação, não é no princípio, sei lá, é no princípio Deus. Não é? É por isso que Salomão em Provérbios vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você só pode se conhecer se você conhecer a Deus. É por isso que, se Jesus não é o seu alfa, não é o seu princípio, você estará incapacitado de lidar com seus problemas. Você pode tentar com psicologia, com autoajuda, com filosofia humanista, você não vai sair do lugar, você só vai ficar dando murro em ponta de faca.
Não é? Tudo deve começar com Jesus. Todo pensamento sobre você deve começar nele. Todo pensamento sobre o mundo deve começar nele. Todo pensamento sobre a sociedade deve começar nele. Todo pensamento sobre política deve começar nele. Tudo. Não é? Jesus é o alfa, mas ele também é o ômega, o fim de todas as coisas. Né? Ele é o propósito de toda a história. É para ele que a história toda está convergindo. Né? Tudo que foi criado para manifestar a glória dele, para transmitir o conhecimento infinito dele, mostrar tudo o que ele é. E nós cristãos, irmãos, nós existimos nessa condição de cristãos para viver essa realidade e pensar toda a realidade à nossa volta com base nessas verdades. Qualquer coisa menos que isso é pecado. É não viver conforme o propósito de Deus. Então, todas as nossas necessidades apontam para Ele. Todos os nossos problemas encontrarão solução nele. Se Jesus é o seu ômega, é o seu fim, é a consumação de todas as suas coisas, Ele é o seu final feliz. Não é? Não importa como a sua história se desenrole. Não importa o quão trágica ela seja durante o caminho. Deus, Jesus, é o seu final feliz. Então, meu final feliz, ele não é o meu trabalho. Não é? Ele não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu patrimônio, mas Deus. E isso é libertador, irmãos. Cristãos realmente livres têm Jesus como seu ômega, como seu fim, o fim de todas as coisas. Né? Então, antes da gente ir para o final, eu quero deixar apenas um questionamento aqui para vocês, para a gente aqui. Então, todos nós aqui nessa noite, não é? A gente se encaixa em algum lugar nisso que eu vou colocar aqui agora. Você veio para esse culto nesta noite em alguma dessas duas situações aqui que eu vou colocar para vocês. Tem duas formas de uma pessoa se aproximar de Cristo. Duas formas. A primeira forma é usá-lo como um meio para atingir os fins que essa pessoa deseja. Né? A segunda forma é ter Cristo como um fim e por esse fim viver todos os meios. Que nessa noite, só uma das maneiras é bíblica, né? E só uma delas redunda em adoração verdadeira a Deus. A outra vai redundar em adoração de um ídolo, mesmo que a pessoa ache que esse ídolo é Deus. Não é, é apenas um ídolo. Né? Eu termino. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de absolutamente tudo. Essa é a mensagem nuclear do livro do Apocalipse. Né? Esse é o consolo que aquelas 7 igrejas precisavam para perseverar firmes naquele contexto e fiéis diante de toda aquela perseguição que crescia e que ficaria mais e mais assustadora. Aqueles irmãos entenderam a mensagem. Eles entenderam essa visão, eles entenderam esse centro do livro. E o seu exemplo inspirou outros, a ponto de, quase 100 anos depois, Tertuliano dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, se você tem Jesus como seu alfa e o seu ômega, você pode enfrentar qualquer situação, para a glória de Deus. Não é? Ter Jesus como alfa significa ter cada área da sua vida cativa à realidade de que Ele é o princípio de todas as coisas. Tudo começa com Ele. Tudo começa com Ele. Se você tem Jesus como seu alfa, como seu princípio, o seu coração sempre será grato por tudo. Então comece com Jesus e você vai se encontrar. Não é? Ter Jesus como ômega significa crer que tudo é para Ele, que nada é sobre você. Nada é sobre você, que tudo é sobre Ele. Ter Jesus como ômega implica em viver a realidade que te cerca, sabendo e crendo que todas as coisas encontrarão um fim nele, que todas as coisas vão convergir para Ele, tanto as boas como as ruins. Não é? Que o universo existe para Ele, para mostrar Ele, e que você só se encaixa nesse universo quando você vive para Ele. Por isso que vai um monte de gente para o inferno, porque não se encaixa nesse universo que é para Ele, que existe para manifestar a glória dele. Não é? Ter Jesus como alfa e ômega é viver a única vida possível, a única vida que é possível de ser vivida. Não é? Fora disso, só existe uma existência sem sentido e sem propósito, que é nada mais do que adoração a ídolos. Não é? Ter Jesus como alfa e ômega é viver a única vida que realmente agrada e adora a Deus. Que seja essa a nossa realidade, queridos, porque não existe outra. E se essa não é a sua realidade ainda, aproveite para começar 2019 crendo que Jesus
é o seu alfa e o seu ômega. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra. E mais uma vez, Pai, nós reiteramos que o teu Santo Espírito nos ajude a crer nisto que foi falado essa noite. A gente sempre pede para que o Senhor nos ajude a colocar em prática, mas nós precisamos pedir mais que o Senhor nos ajude a crer. Porque se nós cremos, nós vamos colocar isso em prática. Nós não colocamos em prática porque nós não cremos. Não é porque a gente não entendeu, não é porque faltou alguma coisa, é porque nós não cremos. Então nós rogamos aqui nesta noite, Pai, o último culto de quarta-feira de 2018, a última mensagem de 2018 do culto de quarta-feira pregado, nos ajude a crer nestas verdades e a crer em todas as verdades que foram pregadas esse ano aqui nesse púlpito, Pai, e em todas aquelas que ainda serão pregadas aqui nessa igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por nos preservar, por cuidar de nós de maneira tão carinhosa, tão amável, tão bondosa, como o Senhor tem cuidado. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.